Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Esta é a segunda e última reflexão bíblica da semana. Nós estamos refletindo no Salmo de número 6 com a temática Até quando, Senhor? Bem, ontem nós vimos que Davi estava numa situação limite. Ele estava se sentindo totalmente impotente, sem ânimo e sem forças para lutar. O Salmo de número 6 nos informa que ele se sentia doente, debilitado, desfalecido, e no meio dessa situação ele clamou a misericórdia e a graça de Deus. Todavia, meus queridos irmãos e irmãs, mesmo clamando pela misericórdia e pela graça de Deus, Davi, no Salmo, continua expondo as suas dores e as suas sensações. Davi está passando por um momento de muita dificuldade, ele está temendo até mesmo pela sua vida. O verso de número 5 nos revela isso. O texto diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? A exposição da sua situação é desesperadora. O verso 6 nos diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Ou seja, ele está exausto, ele está cansado de gemer. O seu choro é alimento e é contínuo e intenso. Nós estamos vendo diante de nós um homem profundamente triste e magoado, cujas lágrimas são constantes e incontroláveis nas horas da noite. O reformador João Calvino disse: a tristeza que domina a mente facilmente segue sua rota rumo aos olhos, e seguindo essa via, concretamente se revela por meio de lágrimas. O reverendo presbiteriano Ernest Mayer disse que aqui nós temos um Davi quase que irreconhecível, aquele pastor protetor de suas ovelhas, corajoso, guerreiro, foragido, estratégico, de pensamento tão rápido, tão bem acostumado aos desafios mais variáveis da vida, agora se sente inerte. Ele diz: estou cansado de tanto gemer. Bem, queridos irmãos e irmãs, o salmista se sente tão fraco que é incapaz de esboçar qualquer reação, ele apenas geme e chora. É isso que o texto nos diz. Eu penso que você que está vendo essa reflexão bíblica, você pode também estar se sentindo assim, cansado, angustiado, sem forças. No entanto, meu irmão e minha irmã, o texto não termina aqui. Nós temos nesse texto uma bela notícia. O verso 8 e 9 nos revela isso. O texto diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O teólogo Alan Harman diz o seguinte: a mudança súbita do tom de Davi nos versos 8 e 9 demonstra que Davi foi atendido em seu lamento. Nós não sabemos de que forma, ou seja, ele pode ter compreendido o socorro divino, ele pode ter ouvido, um sacerdote pode ter sido um instrumento de Deus para ministrar uma palavra de consolação e de encorajamento, ou o próprio Senhor pode ter falado ao seu coração por meio da sua palavra. Nós não sabemos a maneira que Deus respondeu, mas o que nós podemos destacar é que Davi foi atendido, é que Davi foi socorrido, foi restaurado, foi acolhido na presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, esses tempos que nós estamos sofrendo tanto, nós podemos dizer como Davi: apesar desses momentos difíceis, em que o choro, a angústia pode ser uma realidade, todavia há uma certeza: Deus continua ouvindo a oração do aflito e do angustiado. Deus não mudou, Ele continua restaurando vidas, Ele continua enxugando lágrimas, Ele continua restaurando forças. Nós precisamos descansar nessa verdade de Deus. A verdade do Salmo 9, verso 9: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Que Deus nos ajude, que Deus continue se revelando a nós, e que no meio desses momentos difíceis nós clamemos pela graça de Deus, crendo na atuação soberana do nosso Deus. Que Deus nos ajude nos vínculos do Calvário.